A você, meu irmão, minha irmã, muita paz e alegria no seu coração. Estamos nesse final de semana celebrando o 16º domingo do tempo comum. Olha só, o tempo vai passando, né? Vai passando. É uma hora depois da outra e assim vai, né? E já estamos aí, ó, em julho, nossa, meio do ano, para a honra e glória de Deus, tá bom? Que você seja bem-vindo, bem-vinda e vamos juntos nessa reflexão da palavra de Deus. Hoje, domingo, nesse final de semana, a igreja não celebra o santo propriamente dito, tá bem? Mas eu vou falar um pouquinho dele porque vai calhar junto com a liturgia do hoje, tá bom? Vamos rezar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois bem, hoje, dia 16, a gente não celebra o santo no domingo, porque domingo é o dia do Senhor. Mas esse santo, São Francisco Solano, viveu no século XVI e ele veio evangelizar aqui, na América Latina, Argentina, Chile, Peru, Paraguai, os Andes, né? E deu a sua vida. Por quê? A luta dele era evangelização para muitos. Ele queria evangelizar muita gente, ele se esforçou, ele jogou a sua vida nesse caminho. A evangelização para que as pessoas se convertessem, conhecessem Jesus, fosse batizada, recebesse a graça do batismo. Essa foi a luta dele. Isso vai calhar com as leituras de hoje, com a liturgia do domingo, desse final de semana, tá bom? Vamos lá? Pois bem, a primeira leitura, Jeremias, o profeta Jeremias está falando, né? Ai dos pastores que deixam perder-se e dispersar-se o rebanho de minha pastagem, diz o Senhor. Ai dos pastores. Desse modo, isso diz o Senhor, Deus de Israel, aos pastores que apacentam meu povo: vós dispersastes o meu rebanho e afugentastes e não cuidastes dele. Eis que irei verificar isso entre vós e castigar a malícia de vossas ações, diz o Senhor. Eu reunirei o resto das minhas ovelhas de todos os países para onde elas foram expulsas, e as farei voltar a seus campos, e elas reproduzirão e multiplicarão. Suscitarei para elas novos pastores que as apacentem, não sofrerão mais o medo, a angústia, nenhuma delas se perderá, diz o Senhor. Eis que virão dias, diz o Senhor, em que farei nascer da descendência de Davi, o Salvador, reinará como rei, será sábio, fará valer a justiça, a retidão na terra. Naqueles dias Judá será salvo, e Israel viverá tranquilo. Este é o nome com que o chamarão, Senhor da Justiça. O profeta Isaías, que viveu o século VII antes de Cristo, está profetizando, oitavo antes de Cristo, que está profetizando sobre o Salvador, porque aqueles sacerdotes, aqueles dirigentes do povo de Israel não estão fazendo nada, está deixando as ovelhas se perderem. Deus ia suscitar um Salvador, o Senhor da Justiça, para conduzir o seu povo. Isso Jesus veio e realizou. Novos pastores, nós temos novos pastores, isso é importante. São Paulo aos Efésios fala para nós: agora em Jesus Cristo, vós que outrora estáveis longe, vos tornastes próximos pelo sangue de Cristo. Fomos salvos pelo sangue de Cristo na cruz. Ele de fato é a nossa paz, o que era dividido ele fez uma unidade. Porque em Jesus todos se tornam um só corpo. Destruiu o muro da separação.
Ele aboliu a lei com seus mandamentos e decretos. Ele quis assim, a partir do judeu e do pagão, criar um só homem novo, estabelecendo a paz. O que precisa as pessoas aceitarem isso, porque Jesus ele tirou o muro que separava. Hoje não tem mais o povo escolhido, não. Todo aquele que é do Senhor, todo aquele que aceita Jesus como Senhor, é seu povo. Ele veio anunciar a paz a vós, que estáveis longe, aos que estavam próximos. É graças a ele que uns e outros, em um só Espírito, nós temos acesso ao Pai. Então é graças a Jesus que nós temos acesso ao Pai. Entende? Então aquilo que estava lá no Antigo Testamento, Jeremias falando dos falsos pastores que estavam deixando o povo se perder, que dividiu o povo, que expulsou o povo, Deus está falando, eu vou reunir todos, vão ser um só povo. E isso aconteceu em Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor. Tá bem? Vamos pegar o Evangelho de hoje, Marcos capítulo 6, versículos de 30 a 34, tá bom? Que é o Evangelho desse domingo. Versículo 30. Os apóstolos voltaram para junto de Jesus e contaram de tudo o que havia feito e ensinado. Ele disse-lhes, vinde à parte, para algum lugar deserto e descansai um pouco, porque eram muitos os que iam e vinham e nem tinham tempo para comer. Partiram na barca para um lugar solitário, à parte, mas viram-no partir. Por isso, muitos deles perceberam para onde iam, e de todas as cidades acorreram a pé para o lugar onde se dirigiam, e chegaram primeiro que eles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque era como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Está dando para a gente entender? Os apóstolos saíram, Jesus tinha enviado eles foram anunciar, foram pregar a palavra, foram curar doentes, e ali aquela multidão vindo e vindo junto com Jesus todo dia, o dia inteiro, gente querendo cura, querendo isso, querendo aquilo, e Jesus e os apóstolos ali tarefados. Jesus chegou a um ponto e falou assim, eles estão muito cansados, vamos sair um pouco, vamos refrescar um pouco, ficar uns dias aí no retiro de silêncio, né? E Jesus sai com os apóstolos. O povo viu para onde eles iam e chegou primeiro que eles. Eles foram a pé pela terra e eles foram de barco. Olha só. Chegaram primeiro e Jesus compadeceu do povo e viu que era como ovelhas sem pastor. Você entende agora o santo aí, Francisco Solano? Ele queria evangelizar, uma luta para evangelizar. Você viu a primeira leitura, Jeremias falando que Deus ia suscitar novos pastores, que ia cuidar do seu rebanho. Na segunda leitura, São Paulo falando que Jesus, ele é o Salvador e que ele vem impulsionar o seu povo a evangelizar, a falar dele. Pois é, meu irmão, minha irmã, essa é a urgência do nosso tempo. A urgência de evangelizarmos, de falarmos de Deus, de anunciar a palavra, porque o povo está aí morrendo de fome e de sede de espiritualidade, de amor de Deus. As pessoas estão buscando coisas materiais para suprir uma coisa que eles nem sabem o que é o plano espiritual, o plano do coração. Precisamos olhar com muita atenção nesse sentido. A nossa sociedade está morrendo, meu irmão. A nossa sociedade está morrendo, mas não é tanto de fome material, é de fome espiritual. As pessoas não estão percebendo isso. Infelizmente. As pessoas estão correndo daqui, correndo dali, tentando solucionar seus problemas, suas situações, suas dificuldades, tentando apagar o fogo daqui, apagar o fogo dali, mas elas não estão percebendo que Jesus é a única solução. Por isso que para nós, irmãos e irmãs, precisamos muito, muito trabalhar na evangelização,
no anúncio da palavra de Deus. Olha aí Jesus com os discípulos cansados, querendo tirar um pouco de trégua, né? Um final de semana assim, tranquilo, o povo vai atrás. E Jesus olha e tem compaixão. São ovelhas sem pastor. Isso é, não tem nada, não tem ninguém que dê a elas o pão da palavra, do amor, da vida nova, da renovação do coração, da restauração da alma. Não tem quem dê. Nós precisamos muito, irmãos, olhar muito pela palavra de Deus desse final de semana, pelo exemplo de São Francisco Solano, e buscarmos também nós sermos evangelizadores, anunciadores, porque os homens eles estão morrendo por falta de Deus, por falta de Deus. E muitas vezes morrem e não sabem que era por falta de Deus. Isso que é o pior. E a única solução do mundo em que vivemos, e a solução de toda a nossa vida e da vida de qualquer pessoa, é o seu Criador. Porque nós viemos dele e só seremos felizes se estivermos nele e com ele. Entende? E as pessoas, elas procuram subterfúgios na vida de toda forma e escapam daquilo que é verdadeiro, que é correto. Escapa do principal, que é Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, nós precisamos ser verdadeiramente evangelizadores. Porque o povo, de forma geral, é como ovelhas sem pastor. Jesus tem compaixão. Numerosa multidão foi atrás dele. E Jesus teve compaixão porque eles eram como ovelhas sem pastor. Hoje nós temos a igreja católica, apostólica, romana, praticamente no mundo todo, em todos os lugares, e precisamos evangelizar, precisamos anunciar a palavra. E o maior anúncio da palavra é o acolhimento, acolher as pessoas, ser amigo das pessoas, amar as pessoas, para que elas possam perceber que o nosso Deus é um Deus que vai ao encontro do outro, através de nós, junto conosco. Isso é o que nós necessitamos. Vamos abrir o nosso coração. Vamos abrir o nosso coração. Nós temos uma semana começando e vamos nessa semana aproveitar para anunciar Jesus Cristo, né, aos nossos amigos, aos nossos familiares, com quem encontrarmos na rua. Vamos ser para o outro um sinal de salvação, para a honra e a glória de Deus. Amém? Meu irmão, minha irmã, muita paz, muita alegria, um excelente final de semana e uma santa semana para a honra e glória de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.